Olá, Deus abençoe a tua vida. Eu sou o Bispo Ricardo e você agora vai receber uma palavra poderosa em um dos nossos cultos gravado na Renascer Zona Leste. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, então prepare-se porque o Senhor vai te visitar agora. Um bom culto, Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o altar da vitória, que é o altar de Jesus. João capítulo 19, versículo 17, diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, cada um de um lado e Jesus no meio. E o versículo 30, quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amém? Nós, durante toda esta campanha, inclusive você pode ter acesso às ministrações da campanha dos altares no nosso canal do YouTube, que é o Renascer Zona Leste. Está lá gravado todos os temas da campanha. Nós erguemos o altar de Gideão, o altar da paz, o altar de Abraão, o altar da conquista. Erguemos o altar de Jacó, que é o altar da promessa, o altar de Noé, que é o altar da aliança, o altar de Elias, que é o altar da resposta, o altar do favor de Deus, que é o altar de Davi. E hoje, esse último e sétimo altar, que é o mais poderoso de todos, o altar da vitória, que é o altar de Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado pela palavra, este tempo, ministra a cada coração, a honra e a glória é tua, hoje e para sempre, amém e amém. Aplauda ao Senhor e vamos nos assentar. Queridos, Jesus, ele foi crucificado fora das muralhas de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade murada e havia uma palavra, uma regra e uma determinação, até profecia, de que seria crucificado fora dos muros de Jerusalém. E quando Jesus, ele sai do Monte das Oliveiras, ele é traído por Judas e ele passa então a madrugada em uma prisão na casa do sumo sacerdote Caifás. E na manhã seguinte ele é apresentado ao povo, e ali o povo escolhe Barrabás, e o Senhor então recebe a sentença da crucificação. E ele começa então ali a chamada Via Dolorosa, que é da casa de Caifás pelas ruas de Jerusalém, e ele vai subindo ali um monte em direção a uma porta de saída da cidade. E ao sair da cidade, havia um local que era um monte, que em hebraico se chama Gólgota, e no latim fala sobre o Calvário. E tanto em hebraico quanto no latim, os dois significam Monte Caveira. Por que o Monte Caveira? Essa imagem que eu separei para vocês aqui é exatamente o local aonde foi a crucificação. Está vendo que tem a imagem de uma caveira? Dá para ver de certinho aqui, ó, os dois olhos, parece o nariz aqui, parece uma caveira. É exatamente por isso que era chamado o Monte Caveira. E também porque ali eram feitos muitas crucificações de criminosos, porque Jesus foi tratado como um criminoso. Então ali estava o lugar chamado Monte Caveira. E esse local significou o quê? O altar espiritual edificado por Jesus. Por quê, irmãos? João 1:29 fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela lei judaica, para que alguém tivesse o perdão dos seus pecados, a remissão, ele precisava pegar um cordeiro sem defeito, macho, e levar até a casa do Senhor. E o sacerdote, ele iria no altar sacrificar o cordeiro, derramar o seu sangue, e ali significava que o perdão estava determinado. E lá em Hebreus 9:12 fala:
não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. O que ele nos deu? Uma eterna redenção. Até Cristo era necessário o sacrifício de animais no altar, para que através do derramar daquele sangue houvesse então a marca de um perdão sobre a pessoa. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, no altar chamado Monte Caveira, ele derramou o seu sangue. Porque ele fez isso? João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então era no altar o derramar do sangue, e Jesus foi o sacrifício, porque o monte se transformou no altar do sacrifício do Senhor, e ali estava sendo determinado o poder da vitória. Amém? Satanás, o que ele fez? Ele transformou o homem espiritualmente num derrotado. Romanos 3,23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte. E quando o homem, Adão e Eva, eles foram ali enganados por Satanás no Éden, a serpente, entrou o que no homem? A derrota, porque o homem foi derrotado espiritualmente, e a partir daí toda a raça humana passou a receber uma marca de derrota, que é a marca do pecado. E Satanás desde então tem imposto a derrota sobre a vida das pessoas. E o que nós vemos hoje? Muita gente tendo uma sensação de uma vida vitoriosa, mas que no espírito ele é derrotado. E tudo que nós assistimos hoje na sociedade, as atrocidades, as guerras, nós vimos aquela menina jovem que foi morta brutalmente recentemente, veio notícia em todos os lugares, e não é um único caso, infelizmente. Sabe o que significa tudo isso? Isso é a derrota do homem, isso é a falência do ser humano, e Satanás o faz massa de manobra para cumprir o seu desígnio, que é roubar, matar e destruir. E o pecado deu um destino do inferno para o homem, e a derrota que significa perder a salvação. Mas o sacrifício de Jesus foi o altar da grande vitória. Amém? Porque através desse altar, Jesus naquela cruz, ele não estava carregando só o peso de uma madeira, ele estava carregando o peso dos pecados de todo o mundo. Ele estava carregando o peso dos nossos pecados, porque quem merecia a cruz éramos nós, e não o Senhor Jesus. Mas ele se colocou como um pecador. E muitos acham e achavam que a cruz era a derrota do Senhor, e o inferno celebrou, e os religiosos aplaudiram, e os invejosos ficaram olhando para os discípulos e dizendo: vocês foram derrotados. Só que, contrário a tudo aquilo que o inferno estava preparando, a cruz não foi a derrota de Jesus, mas a cruz foi a maior de todas as vitórias. Amém? E nós estamos marcados pelo altar da cruz do Senhor Jesus Cristo, porque ela é símbolo de amor por nós, ela é símbolo de perdão, ela é símbolo de salvação, ela é símbolo de reconciliação do homem com Deus. E a cruz vazia de Jesus é o símbolo da derrota de Satanás. O Deus de paz esmagou Satanás debaixo dos seus pés. E o que nós vemos? Que o Senhor, ele naqueles últimos dias, ele foi construindo na sua caminhada terrena um passo após o outro, que era uma caminhada de vitórias. E eu estava orando sobre essa mensagem de hoje, e aquilo que eu estou ministrando para vocês,
É aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, que os últimos passos da vida terrena de Jesus são os passos de vitória que nós precisamos dar. E o primeiro passo é a comunhão que nos fortalece. A comunhão é aquilo que te dá força para ter uma vida vencedora. Lá em Mateus 26 diz que enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Eu acho que todos vocês já viram aquele quadro famoso da última Santa Ceia, e aquela imagem que as pessoas, muitos tratam só como uma obra de arte, e outros como um ritual religioso, ou alguma coisa que aconteceu e ficou no passado. Mas é impressionante, era quinta-feira, véspera do sacrifício de Jesus. Ele deu uma ordem para os discípulos, eles encontraram um cenáculo preparado, e ali naquele cenáculo, era uma espécie de uma sala ampla. Ele colocou e providenciou a mesa posta, porque Deus havia preparado alguém para isso. E debaixo da palavra do Senhor, Ele chama os seus discípulos para quê? Para participarem de uma comunhão. O que o Senhor estava ensinando a eles? O poder que nos dá força para continuar. Exatamente, estar à mesa. Por isso que é tão importante você ter um momento de comunhão com a tua família, de você sentar à mesa com os teus amados. O momento de nós termos a mesa da comunhão com o Senhor, termos a comunhão da igreja, você ter comunhão com os irmãos em Cristo. Jesus falou: onde estiverem dois ou mais, ali eu estarei. E qual é o movimento demoníaco? Quebrar a comunhão, trazer espírito de divisão, trazer confusão e discórdia nas famílias, nos casamentos, nos ministérios, porque Satanás sabe que a quebra da comunhão, ela vai enfraquecer a vida das pessoas. Mas Jesus estava ali dando o que? Um caminho espiritual, e estava mostrando aos discípulos o quão importante era eles cultivarem a unidade, eles cultivarem o tempo da comunhão, porque aquilo que é essa unção da unidade da aliança é o que vai nos imunizar contra o individualismo que quer nos roubar. E queridos, juntos nós somos fortes. Você já percebeu que na natureza, um leão, quando vai atacar uma presa, ele vai no animal mais fraco, ou naquele que está, às vezes é mais jovem e tal? Porque o que se isola é o que é alvo de Satanás. Por isso que Satanás quer fazer isso com as pessoas. Por isso que o diabo luta tanto contra a igreja. E nós temos que tomar cuidado com movimentos hoje como os desigrejados, pessoas que falam que não precisam vir à igreja, que Deus está em todos os lugares. Queridos, é claro que Deus, Ele domina sobre tudo, só que Ele instituiu a comunhão como uma arma que nos fortalece, e Ele ensinou isso para os discípulos. E sabe o que mais? Quando você está na comunhão, a traição, ela é expulsa. Judas, o traidor, foi revelado na mesa da ceia, e a destruição, a traição, o mal de Satanás, ele é expurgado quando nós vivemos o poder desta unidade, amém? E esse é um passo de vitória. Se você quer ter vitória no teu trabalho, tenha comunhão dentro da tua casa com a tua família. Se você quer ter uma vida vencedora, pratique comunhão na casa do Senhor, tenha uma aliança de oração. Não se isole, não fique do jeito que o diabo quer,
mas aquilo que Jesus deu como um passo e uma direção: eu vou sentar à mesa, eu vou provar do pão, vou beber do cálice, e eu vou estar fortalecido para ter uma vida vencedora. Amém? O segundo passo é a realização da vontade de Deus. Hebreus 12:2 fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. É impressionante a convicção e a obstinação de Jesus. Ele passou por aquilo que nós nem podemos imaginar, mas ele nem um dia sequer ele duvidou do que Deus estava fazendo. Nem um dia ele abriu mão do seu propósito. Mesmo pessoas que eram amadas, que tentaram desestimulá-lo, como Pedro, mas o Senhor continuava firme, porque ele tinha esta realização, que era: eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. E ali no Getsemane, que é no Jardim das Oliveiras, o Senhor, ele faz a oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Por que o Senhor disse isso? Claro que na carne ele sabia o que ele ia sofrer, e havia uma guerra interior tão forte que os discípulos olharam para Jesus e parecia que ele estava suando gotas de sangue. Hoje a medicina moderna explicou isso, que quando uma pessoa está submetida a um estresse absurdo, rompem os vasos capilares e começa a sangrar, e aí parece que a pessoa está suando sangue. Tiveram alguns casos que aconteceram recente. Então nós passamos a entender o nível máximo de estresse que Jesus estava, o nível máximo de pressão, fora o ataque espiritual. Mas ali, o Senhor, mesmo na carne não desejando, ele deu o passo da vitória, declarando: seja feita a tua vontade. Quando ele estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou: eu posso te mandar soltar? Jesus, ele não abriu a boca, porque ele foi como ovelha muda ao matadouro, e ele declarou: eu tenho o poder de dar a minha vida e reavê-la, eu estou indo voluntariamente para a cruz. Muita gente acha que Jesus foi obrigado, não foi. Ele poderia orar e Deus poderia até livrá-lo como filho, só que ele estava determinado em realizar o que Deus tinha, e ele foi suportar a cruz, querido. Que, meu Deus do céu, aquilo que era destinado a nós, ele pagou um preço, porque ele sabia: há um plano e eu vou cumprir. E às vezes, sabe o que acontece? Nós somos muito ingratos com ele, porque qualquer coisa, já duvida disso, qualquer coisa, já não quer vir para a igreja, ficou frio, já não dá para vir para a igreja, choveu, está complicado, qualquer coisa, já deixa de cumprir a palavra, não tem um desejo, uma sede por uma vida espiritual, reclama de tudo, murmura de tudo, não tem bons olhos para nada. Agora, isso é um pecado diante do Senhor, porque olha tudo aquilo que Jesus sofreu, e o dia que você se sentir desanimado, o dia que você se sentir abatido, o dia que você quiser desistir de tudo, olha para aquilo que Jesus fez por você, porque o que o Senhor fez por nós tira o nosso direito de murmurar. Amém? E nós precisamos de entender, queridos, que uma vida vencedora, ela não é ficar sempre com os louros da vitória, mas é você às vezes pagar um preço de renúncia pessoal.
Eu estava sexta-feira ministrando aqui a vigília com os jovens. Tínhamos mais de 300 jovens aqui na madrugada, foi uma bênção. E eu estava dizendo para eles que não existe atalho com Deus, existe renúncia. Jesus falou em Lucas 9: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, renuncie, pague um preço. Verdadeiramente, uma pessoa que derrota Satanás e tem sucesso, tem vitória, é uma pessoa que aprendeu a pagar o preço, que aprendeu que a renúncia faz parte de propósitos maiores. E queridos, não tem atalho para uma vida de santidade, tem renúncia ao pecado. Não tem atalho para uma vida vencedora, tem um preço que você vai pagar para ser vencedor. Não tem atalho para ter uma família feliz, tem você amar a tua família, desejar o melhor para a tua família, pagar um preço pela tua família. Não tem um atalho para você ver os teus filhos do Senhor, tem a formação que você dá, tem a oração que você faz, tem a oferta que você entrega por eles. Porque o que me faz vencedor não é aquilo que as pessoas pensam, mas é o carregar no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, amém? E que você possa olhar para o Senhor, levantar o teu ânimo e entender, querido, que a cruz, ela é o sinal daquilo que foi a realização da vontade de Deus, amém? E se o Senhor suportou a vergonha, o peso, tudo aquilo que Ele passou, e Ele abriu mão da glória, então eu não vou parar no meio do caminho. Jesus foi até o fim por mim, amém? E você vai até o fim. Eu vou até o fim na minha vida com Deus, eu vou até o fim pela minha família, eu vou até o fim para viver uma vida vencedora. Eu não vou ficar parado no meio do caminho, porque eu tenho o passo da realização de Jesus na minha vida, amém? Esse altar da vitória é a minha vitória também, aleluia. Fala comigo, quem suporta o processo vive a vitória. Fala mais uma vez isso: quem suporta o processo vive a vitória, amém? E em terceiro lugar, é o passo da vitória definitiva e plena na tua vida. Irmãos, de todos os altares que nós ministramos nessa campanha, sem dúvida alguma, o maior, o mais poderoso, o definitivo, o mais forte altar é o altar erguido por Jesus Cristo ali no Monte Caveira, porque o seu sacrifício abriu um caminho para nós, para que agora, como filhos, nós pudéssemos desfrutar de uma vida bendita na terra e de uma eternidade nos céus que nos aguarda, amém? E a vitória definitiva da cruz de Cristo significa, primeiro, a vitória contra a religiosidade. Lá em Mateus 27:51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Quando o Senhor Jesus na cruz deu o último suspiro e declarou: está consumado, ali a vitória aconteceu. Ali o definitivo foi marcado, e algo tão tremendo, que a terra sofreu um abalo, os céus se enegreceram. Eram 3 horas da tarde, e todos olharam, e o soldado que crucificou Jesus, ele olhou para ele e disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E sobre a cruz estava uma inscrição declarando: Rei dos Judeus. E o véu se rasgou do alto a baixo, porque no templo existia o véu de separação, uma cortina que separava o lugar santo dos santos. E ali nos santos dos santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar e sentir a glória. Estava a arca do Senhor ali, e era o ambiente da maior presença e santidade de Deus que existia na terra. E todos dependiam de uma vez por ano um homem entrar e interceder por eles. Mas João 14:6, ele declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade,
eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o véu se rasgou, porque o Senhor estava declarando que agora não depende de religião, não depende de terceiros, não depende de intermediários. Basta você pôr o teu coração em Deus e orar em nome de Jesus. O que vai acontecer? Você vai ser transportado para além do véu, e ali a presença de Deus vai te visitar. Ali Deus vai falar com você, ali Deus vai ministrar os dons sobre a tua vida, ali Deus vai revelar quem você é de verdade, e ali a fumaça vai te cobrir, e você vai sair para ser vencedor. E sabe o que acontece? A igreja está desprezando o que é ir além do véu, e nós muitas vezes vemos a nossa vida do lado de cá. Então do lado de cá eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas guerras, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho as minhas incongruências, eu tenho as minhas guerras pessoais, emocionais, eu tenho as lutas que qualquer pessoa enfrenta, porque eu sou um ser humano qualquer como qualquer outro. Só que eu estou desse lado. Mas nós precisamos aprender a mudar de lado, querido. A igreja precisa descobrir o que é além do véu. Ir além do véu é você declarar: já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que está vivendo em mim. É você ter a experiência de ouvir a voz de Deus, de ser marcado pela unção. E isso é vitória contra a religiosidade, irmãos. Nós precisamos descobrir e viver o que é a presença poderosa do Senhor, porque isso te estraga para o mundo, e isso te prepara para uma vida vencedora. Amém? É a vitória sobre todas as condenações e todo o pecado. Sabia que tinha um escrito de dívida contra você? Sabia que você e eu estávamos condenados ao inferno? Só que a vitória de Jesus na cruz destruiu a condenação das nossas vidas. Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levante a tua mão e fala comigo: nenhuma condenação tem poder sobre a minha vida, porque Jesus Cristo na cruz, Ele cancelou todo o poder do pecado, Ele destruiu e desfez todas as condenações. Amém? É como você pegar a ficha de alguém: esse aqui está condenado, esse aqui não tem o que fazer, e vem alguém e rasga, fala: ele está livre, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então valorize a obra de Jesus Cristo por você. Amém? A vitória que quebra todas as condenações, a vitória também sobre Satanás. Colossenses 2,15, e despojando principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Principados e potestades são demônios, queridos, e ali na cruz o Senhor os expôs publicamente, porque a cruz triunfou sobre o inferno. Amém? E essa é a vitória da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sabe que você tem o poder da cruz de Jesus sobre a tua vida. Sabe que o diabo mais teme? Um ungido de Deus, consciente do poder da cruz que está sobre ele. E nós precisamos de ter esta soberania espiritual e ter a autoridade de Cristo para repreender as obras de demônios. E eu sei que há uma vitória que Jesus deu, e essa vitória Ele delegou para a igreja. Efésios 2 fala que o Senhor está assentado, Efésios 1, acima de principados, potestades, dominadores, e Ele deu esta posição para a igreja.
Então o altar da cruz de Cristo é o altar da vitória, daquilo que o dinheiro não pode vencer, fama, nada, somente é o poder de Jesus Cristo, amém? E nós temos a vitória da cruz, que é a vitória contra Satanás, amém? Eu acho que vocês estão entendendo isso, que é exatamente. Mas a vitória contra o inferno é a maior vitória que alguém pode ter na terra, porque foi o inferno que fez o homem derrotado, mas a cruz fez o homem vencedor, amém? E diga comigo: a vitória sobre a morte. Está fraco, fala mais forte. A morte não é só física. A pior morte é o dano da segunda morte que está na palavra. Jesus venceu na cruz o último inimigo, que é a morte, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. E nas mãos do Senhor estão as chaves da morte, porque Ele tem autoridade sobre ela. E muita gente, por rejeitar ao Senhor Jesus, quando morrer na carne, vai descobrir o que é morte espiritual, o que é passar uma eternidade no tormento. Mas o Senhor Jesus está construindo a morada eterna para nós. Quando você confessa o nome de Jesus, quando você o aceita, quando você tem o poder do altar da vitória, que é a cruz de Cristo, o poder da ressurreição, você então vence o dano da segunda morte. E você entende o que Paulo falou: o viver é Cristo, morrer é lucro, porque há uma eternidade ao lado do Senhor, que está aguardando aqueles que venceram o poder da morte em Jesus. E aí eu posso declarar o que Paulo diz quando ele entendeu isso, lá em 1 Coríntios 15: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas vamos ler juntos, fica de pé no teu lugar e leia bem forte comigo o versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor. Mais uma vez declare isso: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Está consumado, o altar da vitória está edificado, e eu tomo posse em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a tua vida, querido.